Espero que todo mundo esteja bem, espero que você esteja tendo uma manhã incrível, que você esteja começando a sua semana aí de maneira muito bacana. E agora a gente vai falar, né? Chegou o momento que muita gente estava esperando, que era a gente falar sobre Python, aprender sobre Python. Muita gente aí tem interesse em entrar na área de dados e aí quer sair daquele Excel, aquele Excelzinho que só roda na sua máquina e ir para o Python para fazer coisas mais complexas, ter um pouco mais de liberdade, né, para fazer as paradas. Então vamos falar sobre Python. E aí vale mencionar que a gente vai falar realmente um Python do zero, uma introdução à programação com Python, tá ligado? Então mesmo que você não tenha um conhecimento aí prévio na área de tecnologia, na área de programação, a ideia aqui é que a gente aprenda isso daí juntos, demorou? Então a gente vai falar realmente desde o básico, desde o comecinho, ok? Tamo junto? Espero que sim. E aí a primeira coisa, galera, eu quero me apresentar rapidão. Eu sei que tem muita gente que me conhece, mas também tem muita gente que não me conhece. Então eu sou o Theo, na verdade meu nome é Teodoro, mas ninguém me chama de Teodoro, a não ser que você esteja puto comigo. Espero que você não esteja puto comigo, afinal eu não fiz nada de errado, né, por enquanto, até onde eu sei. Mas o fato é, eu gosto muito de ensinar sobre dados e isso vem muito da minha formação. Eu sou bacharel em estatística, eu sou também especialista em Big Data e Data Science pela UFPR, sou bacharel em estatística pela Unesp e especialista em Big Data e Data Science pela UFPR, tá? Sou streamer na Twitch aqui desde 2019, divulgando conteúdo aí pra vocês de forma gratuita, de forma aberta, trocando ideia, conversando sobre carreira, conversando sobre a vida aí todos os dias mesmo, da segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, aqui na Twitch. Então se você quer se desenvolver, se você quer aprender mais sobre a área de dados, cola com a gente que a gente tá online aí todos os dias. E hoje é um dia especial. É um dia especial onde a gente fala sobre cursos. Então a gente vai ensinar, beleza? Também hoje atuo como desenvolvedor back-end na Globo, tá? Então fiz meio que uma migração de carreira aí, indo para a área mais de dev mesmo. Estou lá já há 4 meses, quase 5 meses, atuando como desenvolvedor, ok? E também sou membro e instrutor do Instituto Aaron Swartz. O Instituto Aaron Swartz apoia o nosso canal, você vai ver o logo deles aí durante a apresentação toda, aonde a gente é uma instituição sem fins lucrativos, uma ONG, para realmente com o foco em emancipar o conhecimento. Então a gente tem vários projetos educacionais e também de divulgação de informação sobre a internet, ok? Então vamos lá, aqui basicamente a minha carreira, passando rapidamente. Então eu já passei por várias empresas diferentes, já fui desenvolvedor, já fui data scientist, já trabalhei em pré-vendas, em softwares proprietários, trabalhei no varejo duas vezes, em 2 momentos diferentes trabalhei no varejo, também fui head de dados na Gamers Club. Então se você curte um CSzinho, tem muita coisa que roda ali por trás que a gente ali no time de dados desenvolveu. Fiquei lá durante 10 anos, 10 anos, olha só, 2 anos, construindo o time de dados do zero, erguendo ali toda a parte de infraestrutura, foi muito legal. E também aí já fui também gerente de dados ali na Ideal. E como disse, hoje atualmente estou na Globo. Mas desde 2019 eu tenho minha iniciativa de ensino aqui na Twitch, ensinando sobre dados e tecnologia de forma gratuita, aonde também sou professor lá na ASN.rocks. E em 2024, o nosso ano foi muito foda e a gente conseguiu 2 conquistas muito da hora graças à comunidade. Viramos Twitch Partner, ou seja, parceiros da Twitch aqui na plataforma roxinha, e também NVIDIA GeForce Partner, o que é algo sensacional, assim, esse tipo de reconhecimento pelo todo o trabalho que a gente faz em conjunto com a comunidade. Demorou? Ou seja, a gente não é pouca bosta, né? A gente é muita bosta. Então, vamos lá, vamos seguir o curso, tudo isso aqui é balela. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre realmente o nosso conteúdo. Então, o que a gente vai fazer durante os próximos dias? Nós vamos falar sobre a introdução a Python, como eu comentei já. Então a gente vai dar o básico do que é Python, como que é a instalação desse carinha, como que a gente configura o nosso ambiente para trabalhar com Python, ok? Depois a gente vai falar sobre os tipos básicos, o que é um texto no Python, o que é um número, usar o Python como calculadora e assim por diante. Depois vamos falar sobre variáveis, né? Então a gente às vezes quer armazenar
informações para depois resgatar em determinado momento, né? Como que a gente faz isso usando Python? Depois vamos para a estrutura de controle, trabalhando com if, else, elif, while, for, break, continue, try, except e assim por diante. Lembrando que a ideia aqui é que a gente seja bastante mão na massa, então vai ter muito exercício para a gente praticar, praticar, praticar e praticar, beleza? Essa apresentação ela é viva e a gente pode alterá-la aí ao longo do curso, dependendo de como a gente entender. Vamos lá, listas e tuplas também. Então, uma estrutura de dados um pouco mais aí complexa para a gente entender como é que a gente armazena uma lista de valores, né, uma lista de objetos. Depois também a parte de dicionários e é isso. Vamos falar sobre funções, vamos falar sobre bibliotecas também, como que a gente faz para importar informações adicionais aí de outras bibliotecas externas ao Python, seja as bibliotecas padrão, mas também bibliotecas que a gente pode instalar, como por exemplo Pandas, SciPy, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib e assim por diante. Vamos falar sobre como ler arquivos em Python, arquivos Excel e arquivos CSVs. E por fim, coloquei ali tópicos especiais pensando na gente em como consumir dados de uma API, por exemplo, e também como construir um aplicativo Streamlit ali de maneira bem rapidinha e suave. Alguns combinados. A gente sempre estará online às 8 da manhã, então bora que bora. Bom, primeira coisa, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Antes da gente começar realmente colocando a mão na massa, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui para funcionar. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Curtiram o vídeo? Esse vídeo eu assisti lá em 2014, há 10 anos atrás, e pra mim ele ainda faz muito sentido. Eu espero que vocês estejam aí se motivados a aprenderem mais sobre computação, sobre programação, entrar na área de dados, entrar na área de tecnologia, porque realmente é uma área que mudou minha vida de certa forma, né? Com tudo que ela oferece, com tudo que a gente tem aí de possibilidades, né, no mundo de tecnologia. Então eu espero que vocês também estejam animados e animadas para participarem disso, né? Vai ser muito legal ter vocês como companheiros de trabalho. E aí, galera, eu quero falar então um pouco sobre computação. Foi falado ali sobre computação, foi falado ali sobre a questão da programação, né? Então, como que a gente entende o que é isso? E aí, para isso, eu queria que a gente perguntasse, por exemplo, para o próprio ChatGPT, para a própria IA. Então eu fiz essa pergunta, eu fiz questão de não atualizar esses slides, porque eu fiz essa pergunta lá atrás, acho que há 2 ou 3 anos atrás, quando o ChatGPT estava no início, digamos assim, né? A gente estava começando a aprender a usar ele melhor, modelos bem anteriores. E aí eu pedi para ele, me ajude com a definição de computação, com uma única frase para uma criança de 5 anos, beleza? E aí ele está falando que computação é como uma caixinha mágica que nos ajuda a resolver problemas e brincar com ideias usando o computador. Então o computador é o meio do caminho, certo? E lá dentro vai ter uma caixinha mágica que faz com que a gente consiga resolver alguns problemas, né? A gente pede alguma coisa para essa caixa mágica e essa caixa mágica resolve o nosso problema. Mas vamos entender isso melhor, né? Vamos pedir um pouco mais de detalhe. Então agora para uma criança de 12 anos, estou pedindo para ele explicar já para uma pessoa que tem um pouco mais de entendimento, né? Um pouco mais de consciência ali, que computação é o estudo e a prática de criar programas de computador. Olha só, criar programas de computador. Então não é só perguntar para uma caixinha, a gente tem que criar as coisas, né? Então isso que é a parte que eu acho sensacional. Quando deu esse estalo na minha cabeça de que agora eu posso criar coisas e não só esperar que alguém crie as coisas para eu usar, isso deu um estalo na minha cabeça. Falei, nossa, caramba, eu posso criar coisas para mim mesmo e para outras pessoas, né? Criar programas de computador para resolver problemas e realizar tarefas usando uma linguagem especial que os computadores entendem. Então, linguagem especial, galera, é a linguagem de programação, ok? Linguagem de programação é a forma como a gente se comunica, é a forma como a gente conversa com o computador. E existem várias linguagens. Da mesma forma que é a forma a gente usa o português, né? Usa uma linguagem
para conversar com outras pessoas, e existem várias linguagens para a gente conversar com outras pessoas, né? Você tem o português, tem o inglês, tem, sei lá, o japonês, tem o mandarim, tem o espanhol. São linguagens diferentes com o mesmo propósito, interação entre pessoas. Então, para você interagir com o computador, você também tem várias linguagens para fazer essa interação. No nosso caso aqui, nós vamos falar de qual linguagem? De uma linguagem aí especial, beleza? Mas tem outras, não é a única. Agora, para uma pessoa qualquer. Então, computação é a ciência que estuda a manipulação, processamento e armazenamento de informações. Eu prefiro a palavra dados aqui, ok? Usando computadores, abrangendo desde o desenvolvimento de programas e sistemas até a análise de dados e criação de tecnologias inovadoras. Então, perceba na palavra manipulação, na palavra processamento, na palavra armazenamento, beleza? Isso acaba resumindo bem do que se trata aí a questão da programação, beleza? Ou computação. Então, a gente tem a nossa caixinha, certo? A nossa caixinha mágica. A gente vai definir algumas entradas, ou seja, vai receber algumas informações ou dados. Tá, então aqui é a interação do usuário, é uma pessoa enviando, colocando dados. Isso aqui pode ser absolutamente qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa mesmo. Um clique que você dá, uma mensagem que você manda aí no chat pode ser considerada uma entrada. E aí o chat da Twitch vai ter que saber o que vai ter que fazer com essa informação. Ele vai mandar para o servidor? Vai distribuir para todo mundo? Nosso bot, por exemplo, está conectado nesse chat, né? Então você está dando exclamação presente, vocês estão realizando entradas para alguma coisa acontecer. E essa alguma coisa processa essa informação e gera um output. Então o melhor exemplo que tem é o presente. Você colocou aqui exclamação presente, ele processou, verificou se você já deu exclamação presente hoje ou não, e aí ele te dá um output dizendo, beleza, você conseguiu assinar a lista com sucesso, ou eu não encontrei o seu usuário, ou você já assinou a lista hoje, e assim por diante. Percebe? Deu para entender o que a gente está acontecendo aqui com um exemplo real do que está acontecendo no nosso chat nesse momento? Quando a gente fala de programação, então, agora o que é programação? A gente pediu para ele definir a parte de computação. Agora a gente quer entender o que é programação. Então, computação é uma coisa, né? A gente está falando sobre manipular, armazenar, processar dados, né? Agora, programação. Onde que programação entra dentro desse meio? Então, a ideia básica de programação é escrever instruções para um computador seguir e executar tarefas específicas de forma automática. Então, por exemplo, quando a gente, novamente, o exemplo que a gente está dando, exclamação presente, exclamação join, que vocês estão fazendo aí no chat. Vocês concordam que uma vez que você deu exclamação presente, o computador vai executar tarefas específicas de como lidar com essa informação? O que ele vai fazer com essa informação? Então, essa é a ideia básica de programação. A gente descrever e escrever essa lista de instruções que o computador tem que executar. Lembra que eu comentei que a linguagem, a forma como a gente se comunica com o computador, continua com essa mesma ideia. A programação é usar a linguagem para fazer aí com que o computador execute tarefas específicas, ok? E aí é isso que a gente vai aprender durante esse curso, como fazer isso. Então, o que são instruções? Eu quero que vocês pensem aí em algum tipo de instrução. Alguém pode me dar um exemplo fora da computação do que é uma lista de tarefas ou de instruções, como foi comentado ali, né? A gente falou aqui, ó, sobre escrever instruções. Que tipo de instrução que você às vezes faz diariamente? Todo mundo receita de bolo? Pô, todo mundo então já sabe tudo, pô. Cardápio de um restaurante? Cardápio de restaurante não é bem uma instrução, né? Mas pode ser. Uma rotina, exatamente. Trocar pneu, adoro essa, mano. Adoro essa. Receita de bolo. Verificar na caixa de correspondência se chegou cartão ou não, isso é muito bom. Manual de qualquer eletro, beleza. Dieta. Acordar, escovar dente pro trabalho, beleza. Rotina das crianças irem pro colégio, é uma boa.
O que é necessário para uma criança ir para o colégio, né? Primeiro ela tem que acordar, que é a parte mais difícil. Depois ela tem que, sei lá, depende da ordem, né? Eu prefiro que a Maria primeiro tome café para depois trocar de roupa. Por quê? Porque muitas vezes no café ela pode se distrair, pode sujar a roupa que ela ia para a escola. Então, levanta, tomar café, escovar o dente, trocar de roupa, preparar a bolsa dela para a escola, ir até o carro e já era, né? Enfim, então perceba que existem várias coisas na nossa vida que se resumem a instruções que a gente está fazendo, alguma coisa sequenciada, né? Que às vezes a ordem é importante, como eu falei aqui no caso da Maria, para mim é importante que primeiro ela tome café e depois ela troque de roupa, beleza? Então a ordem importa muitas vezes, né? E aí a galera deu outros exemplos, como por exemplo fazer um bolo, trocar o pneu do carro, algum tipo de manual de instrução. Qualquer pessoa que tenha jogado videogame aí nos últimos anos, a primeira coisa que tem é um tutorial, né? É um tutorial. Um tutorial do que cada botão faz, um tutorial de como que você pula, de como você deita, de como você agacha, de como você atira. E isso, de certa forma, também é um conjunto de instruções, né? Para você seguir. E aí você só passa do tutorial se você seguir os passos que foram colocados para você. Certo? Então, basicamente, instruções são listas de tarefas que a gente executa aí em uma ordem, né? Um passo atrás do outro, como, por exemplo, receita de bolo, trocar pneu do carro, ligar o carro, né? E assim por diante. Coisas da nossa vida, que são instruções, passo após passo, ok? Então vamos seguir juntos aqui para a gente já discutir um pouco sobre instruções. Agora eu quero que ele fale sobre programação em 2 frases. Olha só, a ideia básica de programação é criar um conjunto de instruções lógicas, ou seja, tem que fazer sentido, que direcionam um computador a executar tarefas específicas, permitindo a automação e resolução de maneira eficiente. Resolução de problemas de maneira eficiente. A linguagem que permite aos desenvolvedores interagir com a máquina e criar soluções tecnológicas para diversas áreas. Ou seja, a gente está falando sobre tanto fazer meu bot aí na Twitch para vocês poderem interagir como vocês estão fazendo, mas também, por exemplo, para procurar a cura do câncer, ou para entender como que a gente aumenta a eficiência de lavouras, ou como que a gente faz uma distribuição melhor de alimento, e assim por diante. Então, desde coisas mais banais, como essa interação que a gente está tendo na Twitch, mas também, por exemplo, para problemas bem mais complexos de cálculos complexos, ou até mesmo de inteligência artificial, como é o que a gente tem feito. Ok? E aí, a gente vai utilizar quem durante esse curso? A gente vai utilizar o Python. Beleza? O Python. Então, Python é uma das linguagens, da mesma forma que a gente tem inglês, português, mandarim, espanhol. A gente vai utilizar o Python para a linguagem que vamos nos comunicar com o computador. Existem outras. Existe R, existe Go, existe PHP, existe... que mais? C, C++, Haskell, enfim, Elixir. Uma cacetada de outras linguagens que servem com o mesmo propósito, mas cada uma aí tem as suas particularidades, os seus objetivos e também a sua comunidade. Beleza? Tamo junto? Tá claro até aqui? Galera que não manjava nada de computação, tá tudo bem até aqui? Deu para entender aonde que o Python entra nessa gincana? Então, no lugar da gente ter que esperar alguém criar um software pra gente, a gente pode... será que eu consigo ali conversar com o computador e criar alguma coisa pra mim? É basicamente isso, ok? Então vamos falar do Python rapidamente, só para trazer algumas características. Então primeiro, a galera fala assim, tem que ir pra uma linguagem nova, tipo Python. Cara, o Python é mais velho do que eu, né? Então o Python foi criado em 1991 pelo Gideon Van Hoosen. Não é uma linguagem tão recente assim, embora ela tenha sido criada com primordialmente com uma finalidade de linguagem de propósito geral e que fosse fácil de ser aprendida, beleza? Então é uma linguagem que serve para você tanto fazer aplicações web, aplicações locais. O que é aplicação web? O site, o Twitter é uma aplicação web, por exemplo. Então estou aqui no Twitter, isso aqui é uma aplicação web. Você pode criar sites. Por exemplo, o nosso... Nossa, tá horrível aqui. O nosso cursos.tell.me. Isso aqui foi feito em Python, né? Então
Essa aplicação aqui é uma aplicação web feita em Python, tá? E então você pode usar o Python para tanto fazer sites, quanto fazer jogos, quanto fazer modelos de inteligência artificial, análise de dados. Você pode também trabalhar com computação científica, se você é do meio acadêmico. Enfim, você pode trabalhar com Python em qualquer um desses aspectos, ok? Ela vai ser melhor ou pior dependendo do contexto que você está inserido. É uma linguagem versátil no sentido de flexível para se trabalhar. Ela não é uma linguagem que eu diria que força algumas coisas para o usuário, né? Por isso que ela é muito fácil de ser aprendida. Várias outras restrições, vamos colocar assim, formalizações que outras linguagens têm, Python não tem, a gente vai entender isso melhor. É uma linguagem de alto nível, ou seja, ela abstrai muita coisa para que a gente não precise descer num nível super baixo de como trabalhar com ela. E aí, para quem é novo na programação, a pessoa que está chegando agora, talvez não entenda o que é esse lance de alto nível. Tem uma frase que eu gosto bastante que é assim: se você quiser criar uma torta de maçã do zero, você tem que reconstruir o universo. É disso que a gente está falando. Então, por exemplo, se você quer fazer uma torta de maçã, ao invés de você ter que ter a sua própria plantação de maçã e ter que colher a maçã, e aí, tá, mas como é que eu faço para ter uma plantação de maçã? Você vai ter que, sei lá, arrendar um terreno, vai ter que pegar o solo. Então, existe uma complexidade muito grande, né, que hoje é totalmente abstraída. Você vai até o mercado, compra a maçã e faz a sua torta. Então, é disso que a gente está falando. Você não precisa, com o Python, por exemplo, ter a sua própria plantação de maçã. Tá claro esse lance de alto nível? Então é o quão abstrato que você quer estar em aproveitar, por exemplo, os recursos da máquina, né, de ter controle completo dos recursos da máquina, do computador, ou, cara, tá num nível um pouco mais abstrato, mas para resolver problemas aí de forma um pouco mais alto nível, ok? Sem precisar, de novo, reconstruir o universo, ok? É open source, isso aqui significa que é aberto para que a comunidade possa contribuir com o desenvolvimento, beleza? Então, por exemplo, você não precisa se preocupar em esperar uma empresa enxergar um bug. Quando você tem uma comunidade em volta daquela linguagem de programação, a própria comunidade se ajuda, busca por esses bugs e também propõe soluções para esses bugs. É o mundo inteiro olhando para uma única ferramenta, né, para a própria ferramenta, e descobrindo melhorias, propondo melhorias ali, sem precisar da chancela de uma empresa por trás. Python também é multiplataforma, ou seja, você consegue usar Python no ambiente Windows, Linux e Windows, então você não precisa também se preocupar com isso. Ela é uma linguagem fácil de aprender, a galera tem usado Python para ensinar crianças a programar, então é uma linguagem fácil. Não quero colocar fácil aqui de um jeito como se assim, você aprende e pronto, né? Como se fosse uma magia, né? Então não é essa a ideia quando eu falo fácil de aprender. É a questão fácil de aprender porque dentre as linguagens eu acredito que ela é que dá maior facilidade para o aprendizado. Tanto é que se ensina crianças com Python, beleza? Não quero que você se sinta mal em, por exemplo, ter dificuldades com Python. Todo mundo vai ter dificuldade com Python. Eu tive dificuldade com Python no começo, mas dificuldade faz parte do aprendizado, ok? É isso que eu quero dizer com fácil de aprender. Com a perseverança a gente aprende, beleza? A curva de aprendizado dela é mais suave. E ela é muito utilizada... Nossa, vocês ouviram? E ela é muito utilizada para a área de dados e pesquisa científica. Então foi aonde eu conheci o Python entre o momento acadêmico e o momento corporativo. Então eu acredito que até hoje, né, acho que ela está numa das linguagens mais utilizadas, por exemplo, para dados e inteligência artificial. E obrigadão pela presença do Dinossauro. Se você não conhece o Dinossauro, vai lá no YouTube depois e coloque Live de Python ou Eduardo Mendes, que é a pessoa, uma das maiores referências de Python no Brasil hoje. Agora o Edu vai ficar chateado comigo, mas não tem problema. Se você quiser aprender algumas coisas um pouco diferentes do que a gente vai falar, o Edu é uma ótima opção. Lembra que eu falei que o Python é uma linguagem de programação e a linguagem é uma forma como a gente se comunica com o computador? Lembra que eu falei isso? Beleza, então da mesma forma que a gente,
né, enquanto ser humano, a gente precisa aprender o inglês para poder falar inglês, digamos que o computador precisa aprender Python para falar Python. Tá? Vamos, de uma maneira bem boba, vamos tentar falar desse jeito, ok? Então, o computador precisa entender o que é Python. Para ele entender o que é Python, a gente tem que ter um interpretador de Python no nosso sistema operacional. O sistema operacional é Windows, Linux ou Mac, né, hoje. Então, pensando nisso, a gente tem que instalar o Python no computador para ele falar, agora eu entendo essa linguagem que essa pessoa está escrevendo, que ela está querendo se comunicar comigo, beleza? Então o aprendizado de Python, na verdade, ele vem dos dois lados. Vem da gente saber escrever um código Python que esteja de acordo com a formalidade do Python, e também vai do computador entender o que aquele código significa para poder executar ele. Tá claro isso? Beleza? Então a gente precisa, primeira coisa, instalar o Python no computador, ok? E aí basicamente tem várias opções para você instalar o Python. Eu gosto de instalar o Python usando o Anaconda. É a forma como a gente vai instalar aqui hoje, instalar agora, beleza? Então, primeira coisa, vamos lá, eu vou trocar aqui rapidão de tela. Deixa eu só parar isso aqui e vamos trocar de tela, que aí vocês conseguem ver tudinho. Então vocês estão vendo aí, né, a minha área de trabalho. Tá tudo bem? Tá conseguindo ver de boa? Então, né? Ok. Qual a diferença de instalar o Anaconda e o Python Vanilla? O Anaconda, ele já é um pacote com várias outras coisas do Python, tá? Então ele já é um Python aspas aí com mais pilhas inclusas. Então você já tem algumas aspas funcionalidades a mais do que só o Python puro. Ele já vai vir com Pandas, já vai vir com SciPy, já vai vir com Scikit-learn, já vai vir com Matplotlib, já vai vir com bibliotecas de visualização de dados e assim por diante. Exatamente. Nossa, John, perfeito. É igual comprar um carro zero e um carro com opcionais que você quer. Exatamente. Já vai vir com aerofólio. Serve alguma coisa para aerofólio? Serve porra nenhuma para o carro aerofólio, mas vem. Vem com uma cor diferente, vem com uma roda liga leve, esse tipo de coisa, tá ligado? Que não muda necessariamente o funcionamento do carro, mas deixa mais estiloso e talvez alguma coisa com mais conforto ou menos conforto. Por exemplo, ar-condicionado. Vocês concordam que o ar-condicionado muda a forma como você tá no carro? É a mesma ideia. Então tem coisas que são opcionais que valem a pena a gente ter. No caso do Python da Anaconda, ele vai vir com alguns pacotes que ajudam a gente a programar aspas de maneira mais fácil. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, anaconda.org. Beleza? Pode colocar aí, ó, anaconda.org, desse jeito. Se vocês não estiverem vendo a tela, a fonte, vocês me dão um toque que eu coloco, beleza? Então, vamos lá, anaconda.org, vou colocar aqui no chat também para vocês. Opa, vou colocar aqui no chat para vocês. E aí vamos clicar ali em Download. Eu estou fazendo no ambiente Windows porque eu imagino que a maior parte aí está no Windows, ok? Aqui ele fala para você se cadastrar, você não precisa se cadastrar. Pode clicar aqui, ó, Skip Registration, beleza? Não precisa, tá bom? Beleza? Então vamos fazer junto, Latinha. Ô, Latinha, vamos fazer junto, ó. Latinha de Loló, vamos fazer junto. A gente clica aqui, ó, Skip Registration, Pay, beleza? E aí, vamos lá. Agora aqui já aparece Download Anaconda Installer, estão vendo? E aí vamos clicar, Pay. Cliquei. Ele vai pedir para baixar, vamos baixar lá em Downloads mesmo, tá? Aí aqui, galera, cada um tem que baixar onde preferir. Pode baixar no Downloads, pode baixar no desktop e assim por diante. Então, olha só, não fizemos nada demais ainda. Para Mac, qual a opção? Você tem que descobrir qual que é a arquitetura do seu Mac. Se seu Mac é um ARM ou se não é um ARM. Aí você baixa o específico para o seu Mac. Agora vamos lá. Todo mundo baixou, né? Acompanhe comigo aí quem tá olhando para a tela, beleza? Acompanhe comigo direitinho, porque tem alguns passos importantes. Vocês estão conseguindo ver aqui? Deixa eu ver se tem uma lupa. Vamos lá, Next. Primeira coisa aqui é Next. Ele tá falando só Welcome. Depois, ele tá falando aqui, tem todos os termos de serviço. O que você está vendendo a sua alma ou dos seus direitos para a Anaconda. Depois vocês podem ler isso daqui com calma. E aí vamos dar um agree. Então, tipo, eu concordo com vender a minha alma para a Anaconda. Beleza? Pay. Agora, instalar para. Coloque só para mim, do jeito que está aqui. Recommended. Ok?
Então aqui não mudamos nada. Aqui não mudamos nada. Colocamos só just me. Ok? Se alguém estiver se perdendo aí, me avisa. Mas é só just me. Por enquanto não mudou nada. Agora, aonde que você... Eita, caralho. Aonde que você vai salvar isso? Aonde que você vai salvar o Anaconda? O de vocês deve estar algo parecido com isso. C:\user tel calvo Anaconda. O de vocês deve estar C:\user, aí sei lá, Ana Carolina Anaconda. Ou users Maria Anaconda. Alguma coisa nesse sentido, ok? Tudo bem até aqui? Tá, ele tá falando que tem um espaço e isso pode dar merda, tá? Então ele tá falando que o Anaconda tem tá até o calvo aqui, ele tá falando que pode dar erro. Então ele tá pedindo para eu colocar num lugar, ele tá avisando, tá só avisando que pode dar merda, mas eu vou deixar mesmo assim, ok? Então ele tá avisando que pode dar merda porque o nome tem um espaço. Vou dar só um ok e foda-se. Beleza. Agora vem uma parte que é importante, ok? Agora vem uma parte que é importante. Aqui, nessa parte, você vai selecionar a segunda opção. E vai ficar vermelhinho assim. A segunda opção, Add Anaconda 3 to my Path Environment Variable. Então estamos instalando Anaconda, ok. Adiciona esse carinha aqui, Add Anaconda 3 to my Path Environment Variable. E agora pode dar um install. 1, 2, 3 e... Isso aqui pode demorar um tempo. Isso aqui pode levar um tempinho, dependendo aí se você está usando HD, SSD. Dependendo do que você estiver usando no seu computador, vai demorar. Ok? Enquanto isso eu vou voltar para os slides. Está instalando aqui, ó. Já já a gente vai instalar o Visual Studio Code. Tá? Daqui um momento. Mas antes eu quero explicar o que é o Visual Studio Code. Enquanto está instalando a Anaconda, então vamos falar sobre o que é o Visual Studio Code. Antes da gente avançar, tá? Já já a gente vai instalar ele. Mas pensa assim. Como é que faz para você conversar com o motor do seu carro? Como é que você envia instruções para o motor do seu carro? Ou para o seu carro, né, de forma geral. Como é que vocês fazem isso? Galera que dirige. Ou galera que sabe como é que dirige. Você não vai lá no motor e mexe diretamente no motor, certo? Certo? Você não tá dirigindo aqui segurando o volante e apertando ali. O que você faz? Você usa alguns pedais, né? Então, a interface do motor é o que? São os pedais, ok? Nossa, tá me tirando, hein? A maneira como a gente conversa com o motor é utilizando os pedais. Você manda a instrução para um pedal, por exemplo, aperta nele no acelerador, por exemplo. O que isso vai fazer? Vai aumentar a quantidade de combustível que o motor vai receber, que por sua vez faz com que o motor aumente a aceleração dele, né? Vai lá e aumente a rotação por minuto. Em contrapartida, se você apertar o pedal da embreagem, o que vai fazer? Você vai desacoplar a transmissão do motor para as rodas. Então, seu carro não vai continuar ganhando aceleração. Mas o motor continua acelerando. E o freio? O freio vai parar as rodas, né? Então, percebe que você tem uma interface. A gente chama isso de interface. Você tem uma interface de como você conversa com o seu carro. Tá claro isso para vocês? Esse exemplo? Da mesma forma que talvez você tenha uma interface para conversar no chat. Qual que é a interface que você conversa no chat? É o teclado do seu computador, se você tiver no computador, ou do próprio celular. Então são interfaces diferentes. Percebe que esse teclado aqui, ele é uma interface e o teclado do seu smartphone é uma outra interface e os dois servem para a mesma coisa. É a mesma ideia, ok? Então os pedais aqui são interface. E aí, o que acontece? Quando você mexe em alguma dessas interfaces, é gerado algum tipo de ação no que você está querendo, ou seja, o motor vai mudar o comportamento dele, e isso gera uma resposta
em algum indicador. Ou seja, a gente ganha uma visibilidade se a ação que a gente estava querendo fazer realmente foi executada. Por exemplo, eu quero aumentar de velocidade numa ultrapassagem. Eu vou olhando para o velocímetro e pisando no acelerador. Eu tenho um feedback praticamente instantâneo do que está acontecendo quando eu piso no acelerador, ok? Mesma coisa se eu ver um radar e eu percebo que eu estou acima do limite de velocidade, eu piso no freio e verifico se eu vou atingir a velocidade para não ser pego no radar, por exemplo, beleza? Então, é esse ciclo que acontece. A gente coloca instruções nos pedais, na interface, que gera algum tipo de ação no objeto que a gente quer, a gente recebe a resposta de que aquilo foi executado e vai visualizando isso, né? Isso aqui a gente faz, a gente nem percebe que a gente faz isso. Vocês concordam que a gente nem percebe? A gente não pensa para fazer isso. A gente está ali dirigindo e vai fazendo isso. Ora olha para baixo para ver a velocidade, olha para frente para ver se tem algum carro, algum objeto na pista e assim por diante. Então é totalmente automático, mas esse é o ciclo. Na programação vai ser exatamente a mesma coisa, só que no lugar de ter os pedais, ter o seu cockpit, né, ter ali o painel do carro, a gente vai usar o Visual Studio Code, beleza? Então a gente vai passar instruções, vai escrever essas instruções no Visual Studio Code, o Visual Studio Code vai enviar essas instruções para o Python. O Python é o nosso motor, aí ele vai executar. Quem que vai executar? Não é o Visual Studio Code que vai executar essas instruções, é o Python, beleza? E aí o Python dá essa resposta é enviada para o VS Code, o VS Code só exibe essa resposta. Tá claro isso? Tentando fazer as analogias aqui para vocês entenderem. E aí a galera perguntou, pode ser PyCharm? Pode ser outro cara, não precisa ser o Visual Studio Code, pode ser outro carinha, pode ser o PyCharm, pode ser, sei lá, o Sublime, pode ser o Gedit, pode ser várias outras coisas, ok? O VS Code é um intermediário, exatamente, ele é uma interface gráfica para poder você usar o Python, beleza? Tem outras interfaces gráficas, como o PyCharm, como o Sublime, como o Gedit, como o Geany, como o Notepad++, como um bloco de notas e assim por diante, ok? Ficou claro isso? Então o VS Code ele é só o meio do caminho. O Python está dentro do VS Code? Não, o VS Code é só uma interface. É a mesma coisa que eu falar que o pedal está dentro do motor. O pedal não está dentro do motor. O Python é uma interface para o motor. Se eu trocar de carro, se eu trocar o motor do carro, por exemplo, eu posso manter o mesmo pedal, vocês concordam? Eu só troquei o motor, peguei um motor que era, sei lá, 1.0 e coloquei um motor 1.5, o pedal é o mesmo, beleza? Ou seja, o VS Code, ele pode ser usado para Python, pode ser usado para R, pode ser usado para PHP, pode ser usado para Go, beleza? Então, tanto o pedal eu posso trocar, quanto também o motor. Faz sentido o que eu estou falando? Jupyter também. Beleza. É que o Jupyter é outra formiga, mas depois a gente pode falar do Jupyter. Tá claro isso? Convenci vocês o que é o VS Code? Onde que ele vai entrar na nossa gincana? Então eu tenho o Python lá na frente, que é o nosso motor. Beleza? Tem o Python lá na frente, que é o nosso motor. Eu tenho o VS Code que está aqui, que ele vai estar interpretando o que a gente vai mandar, as instruções, que vai mandar para o Python, vai conversar com o Python. E tem eu que estou conversando com o VS Code. Ok? É isso. Ok? É isso. Pergunta de leigo, mas no VS Code dá para gerar gráficos, imagens, tabelas? Tudo, mano. Tudo. Tudo que você consegue gerar em outra interface, você consegue gerar ali também. Ok? Terminaram. Então, só que no lugar de instruções, a gente envia código. A gente escreve código no VS Code. A gente escreve código aqui no VS Code, olha só. Escreve código. Esse código é enviado para o VS Code. O VS Code envia instruções aqui para o Python. Ok? É isso. Tamo junto aqui? Ficou claro? Glória, glória, aleluia. Chegamos? Beleza. E agora, terminou a Anaconda? O meu acabou. De vocês acabaram também? Terminou de executar? Terminou de instalar? Theo, o Anaconda ao invés do Python puro, por quê? Porque ele já vem com várias outras coisas que a gente vai usar em ciência de dados. O Anaconda não é pesado e dependendo do que for fazer é tão necessário assim? O que você chama de pesado? O Anaconda ocupa espaço só. E espaço é barato. Espaço é bem barato. Ele não vai carregar na RAM, entendeu? Você não vai carregar na RAM
o Anaconda. Ele vai ficar lá quietinho. Aí quando você precisar dele, você invoca o que você precisa dele. Então eu não... A galera fala assim, o Anaconda é pesado. Tá, mas para computadores nossos, assim, de hoje em dia, eu não considero que ele é pesado não. Porque ele vai usar o quê? 7 GB do seu HD. Hoje qualquer computador aí tem 1 TB, né? Então é o quê? É 0,07%. Beleza? Então parou aqui. Dei um next, ok? E aí next de novo. Pode tirar as duas seleções ali e dar um finish. Beleza? E dar um finish. Prontinho. Ok? Tamo junto até aqui. Todo mundo terminou? Ok. Agora vamos lá. Vamos instalar o Visual Studio Code. Como é que a gente faz para instalar o Visual Studio Code? A gente vai vir aqui no navegador mesmo. Nossa, meu mouse está sumindo, velho. Nós vamos vir aqui no navegador mesmo. Visual Studio Code. Pay. Tá aqui, ó. Visual Studio Code. E aí, clica lá. Ele tá falando que tem aqui Download for Windows. Ó, Code Visual Studio Code. Tá aqui. E aí vamos dar um Download for Windows. 1, 2, 3 e... foi. Então ele tá falando obrigado por fazer download. Vamos salvar. E agora a gente pode abrir aqui o instalador. Vamos colocar a lupa, só para a gente ver. Tá dando para enxergar? Então, primeira coisa, vamos colocar eu aceito. Depois, próximo. Depois, próximo. Depois, próximo. Depois, próximo. Depois, instalar. Ou seja, mexer alguma coisa? Porra nenhuma. Pode tirar aqui, ó, iniciar o Visual Studio Code, não precisa colocar, e dar um concluir. Ou seja, o Visual Studio Code, ele foi só next, 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 next. Agora vamos realmente para colocar a mão na massa. Então, primeira coisa, vamos abrir o Visual Studio Code. Vamos abrir o Visual Studio Code. Como é que a gente abre o Visual Studio Code? Aperta aí a tecla de Windows e Visual Studio Code. Só procurar ele aí, ó, Visual Studio Code. Para você aumentar o zoom ou diminuir o zoom, você pode apertar o Ctrl e o mais. E depois o Ctrl e o menos. Beleza? Se tiver muito pequenininho para você, Ctrl mais, Ctrl menos. Ctrl mais, Ctrl menos, tá? Ok? E me avisa aí se está dando para enxergar o meu. Ok? A primeira coisa que a gente vai fazer, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer. Lá em cima, lá em cima, tem 3 pontinhos assim, né? Ou terminal já. Às vezes o de vocês já estão com terminal. Clica ali em novo terminal. Beleza? Novo terminal. Vamos ver o que acontece. Tá escrito PS ali no começo, PowerShell, desse jeito também, igual o meu. Beleza. Então, o seguinte, a gente não vai usar o PowerShell. Aqui, ó, no canto direito tá escrito PowerShell também, tá vendo aqui, ó, onde tá meu mouse? Você vai clicar aqui, ó, na setinha para baixo, do lado do mais. E você vai colocar Command Prompt. Então, ó, tem PowerShell, do lado de PowerShell tem o mais, do lado do mais tem uma setinha para baixo. Clica ali e coloca Command Prompt. Command Prompt. Beleza? Ou uma outra forma é você apertar Ctrl Shift, aspas ou crase, ou exclamação. Exclamação não, é o aspas. Do lado do 1 aí. Ctrl Shift e o primeiro botão debaixo do ESC aí. Que tem alguns lugares que vai ser crase, outros lugares que vão ser aspas, crase ou aspas. Então, de novo, terminal, new terminal, ok? Agora, qual que é o próximo passo? Aqui do lado direito está escrito PowerShell. Do lado de PowerShell tem o símbolo de mais. Do lado do símbolo de mais tem uma setinha para baixo. Launch Profile. Clica ali. E aí vamos colocar Command Prompt. Beleza?
Command Prompt. E é isso. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo igual a mim, C:\usertel. Primeira coisa que eu quero ver aqui com vocês, olha só. Se a gente simplesmente digitar Python aqui no terminal, ó, Python, desse jeito que está ali, Python, e colocar version, desse jeito, Python version. Ele falou que não encontrou o Python, pera aí, acho que tem que ser traço. Olha só, Python, traço version, desse jeito. Deu certo? Apareceu ali alguma coisa parecida com isso? Então, estou ali no terminal, Python, version. Perfeito, sensacional. Sensacional. Então, agora a gente estamos prontos para escrever o nosso primeiro código, primeiro programa Python. Beleza? Então, vamos escrever o nosso primeiro programa Python. Ok? Primeiro comando Python. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Ali no canto esquerdo tem Explorer. Vocês estão vendo? Explorer ali no canto direito. Canto esquerdo, perdão. Aqui, ó. Tem dois documentos. Beleza? Então, clica ali. Agora a gente vai Open Folder. Desse jeito. E agora a gente vai começar o nosso projeto. Eu vou criar um projeto chamado Curso Python 2025. Então, escolham um lugar para você salvar isso. Escolham um lugar para poder salvar isso. Eu vou clicar na área de trabalho. Então, eu vou colocar ali, ó, área de trabalho. Então, aqui tem vários arquivos na minha área de trabalho, ó. Eu vou criar uma pasta nova, clica com o botão direito aqui e colocar novo pasta. E vou colocar curso Python 2025 e Enter. Então agora tem uma pasta nova chamada curso Python 2025. E selecionar pasta. Vai aparecer: você confia nos autores desses arquivos e diretórios? Você coloca sim. Ou seja, o que a gente fez até agora? A gente criou uma pasta aqui chamada Curso de Python 2025 na área de trabalho. Só isso. E abriu essa pasta aqui no Visual Studio Code. Ponto. Eu preciso do feedback de vocês, galera, senão eu não sei se dá para avançar. Lembrando que a gente está fazendo isso junto. O meu não aparece o Explorer, tem que aparecer. Esse Explorer tem que aparecer sim. Esses dois documentos aqui, ó, é do Visual Studio Code. A não ser que tenha alterado aí alguma coisa, mas no Visual Studio Code é pra tá. Se você acabou de instalar, é pra tá. Qualquer coisa, ô Maria, pede ajuda lá no... Maria Data Lab, pede ajuda lá na nossa comunidade, exclamação comum. Beleza? Agora, galera, o que a gente vai fazer? Aqui nesse espaço preto, ó, nesse espaço preto, quando a gente clica ali em cursos Python, aparece tudo isso aqui, certo? São os diretórios, é o diretório da nossa pastinha aqui, tá? Então, eu clico com o botão direito, novo arquivo, tá? Ó, new file, e eu vou colocar olamundo.py. Desse jeito. Tudo bem até aqui? Cliquei com o botão direito. Vou fazer de novo. Cliquei com o botão direito. New file. Mundo.py. Enter. Beleza? Tá lá. E aí aqui no canto direito apareceu: você quer instalar a extensão recomendada Python pela Microsoft? E aí você pode colocar install, beleza? Pode colocar install. E aí ele vai abrir isso aqui, tá? Isso aqui é só uma extensão do Visual Studio Code para facilitar o seu dia a dia, beleza? Não precisa mexer mais em nada, é só fechar aqui e fechar aqui, ok? Se não apareceu aquela mensagem ou você clicou sem querer em outra coisa,
você pode vir aqui no Tetris, que são esses tijolinhos aqui, ó, chamado extensões, que é o quinto item. Então tem ali primeiro Explorer, depois uma lupa, depois uma branch do Source Control, depois o Debug e depois aqui Extensions. Aqui em Extension você pode digitar Python, dá um Enter, ele vai buscar e aí você coloca o da Microsoft, esse primeiro aqui, ó, Python Microsoft, e clica em instalar. Beleza. E agora? Agora nós vamos escrever o nosso primeiro script Python. Nosso primeiro programa Python, nosso primeiro texto ali dentro do Python. Então a gente vai primeiro conhecer um comando. Lembra que a gente falou que programação, computação são instruções que a gente dá para o computador? Lembra disso? E aí a gente vai dar a primeira instrução. A primeira instrução a gente vai falar print olá mundo. E aí, galera, tem que estar exatamente desse jeito. O print tudo minúsculo, abre um parênteses, aspas duplas, ou seja, as duas aspas juntinhas. Depois, olá mundo, do jeito que você quiser escrever. O que tiver dentro da aspas, você pode colocar o que você quiser, beleza? Eu tô colocando olá mundo. Você pode colocar do jeito que você quiser, beleza? E depois, fecha aspas e fecha o parênteses, ok? Então, o print é um comando, ou melhor, uma função do Python, que vai imprimir alguma coisa na hora que for executado o nosso programa. Quando eu falo imprimir, não é a impressora. Ele vai exibir na tela, vai imprimir na tela alguma coisa. Que coisa? A coisa que a gente está definindo ali dentro, que é um texto escrito olá mundo. Ok? Tudo bem até aqui? Esse é o nosso primeiro código em Python. Agora, prestem atenção numa coisa, prestem atenção. Ali em cima, do lado de olá mundo, tá assim, ó, olamundo.py, do lado de olamundo.py tem uma bolinha. Vocês concordam que tem uma bolinha? E quando você passa o mouse e vira um X? Tiver com a bolinha, significa que esse arquivo não está salvo. Então, vamos apertar agora Ctrl S. Se você apertar Ctrl S, vai sumir a bolinha. Ou seja, agora o seu arquivo está salvo. Beleza? Sabe o salvar do Word? Então você salvou a alteração que você fez e sumiu a bolinha. Se o seu já não tinha bolinha, é porque o seu arquivo já estava salvo. Agora a gente vai abrir o terminal novamente. Para abrir o terminal novamente, a gente pode pegar o mouse, ó o meu mouse aqui, e lá embaixo aqui, ó, tá vendo quando você passa o mouse aqui embaixo, ó, ele aparece isso aqui, ó. Você pode clicar ali e arrastar para cima. Só isso. E aí eu vou novamente alterar isso para o meu command prompt. Ok? Apareceu o base aqui do lado também. Quem não quiser fazer essa sequência, pode apertar o Ctrl Shift aspas ou abrir o terminal lá por cima. Ok? A maioria deve estar aparecendo o base aí. Mas se não tiver, se deu certo aquele Python version, vai dar certo isso daqui. Para limpar o terminal, você pode CLS. Como é que a gente faz para executar esse programa? Para a gente executar por exemplo, o Google Chrome, como é que a gente faz para executar o Google Chrome? A gente clica no ícone do Google Chrome, certo? Não é isso? Para a gente executar, por exemplo, eu quero abrir agora o League of Legends. A gente clica lá 2 vezes no ícone do League of Legends. Para a gente abrir a Valve, abrir a Steam, a gente clica no ícone da Steam e assim por diante, certo? Beleza.
como é que a gente faz para executar esse programa chamado Olá Mundo? Então, do mesmo jeito que você tem um programa chamado League of Legends, você também agora tem um programa chamado Olá Mundo no seu computador, beleza? Então a gente vai executar esse programa digitando aqui no terminal, na pasta que esse programa está. Então esse programa está numa pasta, certo? A gente vai executar Python e o nome do programa. Se eu digitar Olá e apertar o Tab, ele vai autocompletar para mim, ok? Ele vai autocompletar para mim. E aí tem que escrever tudo, Python olamundo.py. E aí vamos dar Enter. Temos nosso primeiro script Python.